Olá, boa tarde. Maringá registrou um crescimento no número de homicídios no primeiro trimestre desse ano. Foram 18 assassinatos em 2012 contra 12 no mesmo período do ano passado. O aumento se deve a desentendimentos familiares. Segundo dados da Polícia de Maringá, o número de ocorrências policiais diminuiu neste ano, mas o número de homicídios aumentou. Em uma comparação dos primeiros trimestres do ano passado para este ano, o número de homicídios cresceu 50%, um aumento de 12 para 18 casos. Em relação a algumas cidades por aí, é até mais segura, mas não posso dizer que ela é segura. Porque eu estou ouvindo assim, né, pessoas que estão reclamando, que tentou entrar no apartamento delas e não é nem no térreo, nada, né? Então eu acho que ainda está um pouco longe de ser segura. Antigamente era mais seguro, né? Agora, assim, tudo está acontecendo, né? Violência, assalto. De uns anos para cá eu estou vendo falta de segurança. Em todo lugar que você vai só tem violência, né? Cada vez mais, é pai matando filho, filho matando pai, sempre tem aquela desavença. Maringá sempre foi segura, foi referência. O pessoal das capitais, quando aposentado, sempre escolhiam Maringá. Hoje eu já não tenho essa certeza. Se compararmos Maringá com outros centros do mesmo porte, Maringá é uma cidade tranquila e dá muita segurança aos seus moradores. Em vista das outras cidades, eu considero bem segura. Ao contrário da situação do ano passado, segundo o delegado Najib, a maioria dos homicídios deste ano não está ligados diretamente ao tráfico de drogas. Primeiro, vamos lembrar que os homicídios, graças a Deus, ainda aqui em Maringá, pelo porte da cidade, ainda é baixo. Nós combatemos muito as execuções de tráfico de drogas. Então, nós prendemos 10 executores de brigas de gangue, de tráfico de drogas, envolvendo esse tipo, 9mm, um monte de tiro, motocicleta. E o ano passado, a maioria das mortes foram de execução. Este ano, para nosso azar, digamos assim, dos 18, 8 são, entre aspas, passionais. O que ocorreu? Marido matou mulher, mulher matou marido, cunhado matou cunhada, pai matou filho. Então, na realidade, 8 desses 18 são homicídios que não tem como se conter, porque são em foro familiar. Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos, o DENARC, do núcleo de Cascavel, deflagraram ontem de manhã a Operação Liberdade, que prendeu 23 pessoas e cumpriu 25 mandatos de busca e apreensão. Os detidos são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas e assaltos a residências e joalherias em cidades e zonas rurais do oeste do Paraná. Durante os 5 meses de investigação, a polícia apurou que os suspeitos praticaram, no mínimo, 15 roubos. Os alvos da quadrilha eram veículos e joias, que depois eram trocados por drogas. Na maioria dos roubos, as vítimas eram mantidas em cativeiro até o veículo roubado cruzar a fronteira com o Paraguai. As notícias de aumento da criminalidade estão levando as pessoas a procurarem academias que ensinam técnicas de defesa pessoal. Boa parte desse público é formado por mulheres. Entre as artes marciais, as mais procuradas são o jiu-jitsu e o muay thai. Elas chegaram para ficar. As artes marciais estão fazendo a cabeça de jovens e adultos no mundo inteiro. E das crianças também. Entre as opções estão o muay thai e o jiu-jitsu. Alguns detalhes diferenciam uma arte da outra. O muay thai é uma arte milenar tailandesa que consiste basicamente de golpes de cotovelo, joelho, canela e punhos. Coisa também como a arte das 8 armas. O adversário ele pode pesar 100 quilos. E se o representante do jiu-jitsu, mesmo sendo mais leve, conhecer as técnicas de alavanca, ele consegue dominar o cara mais pesado, porque o chão é um equalizador. Em uma aula de defesa pessoal, a mulherada aprendeu a se defender utilizando as técnicas das 2 artes marciais. Você acha que com essas técnicas que você está aprendendo aqui, você vai conseguir se defender na rua?
Olha, acho que vai depender um pouco de eu ter uma concentração, controlar a ansiedade. Mas com certeza tudo que eles estão passando aqui é muito válido, os meninos estão sendo bastante cuidadosos, estão explicando muito bem. E aí se a gente vai conseguir aplicar na hora, eu acho que precisa de um pouquinho mais de treino e controlar a ansiedade mesmo. Olha, eu acho muito importante, mesmo porque a gente é corrido dia a dia, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pelo menos se a gente saber o básico, a gente já está prevenido. Mas nem tudo é violência. Nessa aula, até mãe e filha se divertem. E a violência está na pessoa, não na arte, né? E a gente descobriu que, na verdade, o Muay Thai é uma excelente forma da gente aprender a defesa pessoal. Por isso que eu procurei para mim e para minha filha. Numa situação de emergência, se a gente precisar se defender, a gente vai saber fazer de uma forma adequada, procurando sempre nos proteger e não machucar o outro. Os marmanjos que se cuidem, porque a mulherada tá cheia a academia hoje. E o que os alunos do curso de farmácia do Sesumar têm a ver com isso? Hoje é comemorado o Dia do Uso Racional de Medicamentos. Para conscientizar a população sobre o tema, o Conselho Regional de Farmácia do Paraná e o curso de Farmácia do Sesumar promovem hoje uma campanha de alerta para a comunidade. Quem tem as informações é a repórter Aline Boni. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Felipe. Os alunos estão concentrados na Praça Napoleão Moreira da Silva desde as 10 horas da manhã. E para falar sobre o evento, que eu converso agora com o coordenador do curso de Farmácia do Sesumar, Sidney Mella. Professor, qual o objetivo dessa campanha? Bem, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde e as diretrizes da nossa Política Nacional de Medicamentos colocam o uso racional de medicamentos como se fosse um dos principais objetivos para que a gente tenha uma terapêutica adequada, para que a gente possa, então, tratar o paciente de uma maneira adequada, para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Então, nesse sentido, o Conselho Federal de Farmácia criou o Dia do Uso Racional do Medicamento, justamente para a gente fazer uma conscientização da população a respeito de utilizar o medicamento de maneira correta. E quais os perigos do uso incorreto dos medicamentos? Bem, se você utilizar o medicamento a mais, né, de uma forma exagerada, você pode gerar uma intoxicação, você pode gerar efeitos adversos, né, e assim como se você utilizar o medicamento a menos, né, inadequadamente, você pode não ter o efeito adequado. Você se utilizar o medicamento sem necessidade pode causar problema, assim como se você deixar de utilizar o medicamento também pode agravar alguma patologia, né? Então, são vários os riscos da utilização inadequada do medicamento. E que os alunos de farmácia estão abordando lá na praça? Bem, como eu disse, né, é uma iniciativa do Conselho Regional de Farmácia e o Conselho Regional forneceu material para que a gente pudesse fazer divulgação a respeito de vários medicamentos que podem ser utilizados inadequadamente. Então a gente está distribuindo panfletos que vieram do Conselho de Farmácia, né, e essa parceria então faz com que a gente promova uma conscientização a respeito da utilização racional de medicamento pela sociedade. Obrigada pela participação. Felipe? Aplicadas nesse domingo as provas objetivas do concurso para emprego público da Prefeitura de Maringá. O edital com o ensalamento dos candidatos pode ser acessado no site da Prefeitura, que é o www.maringá.pr.gov.br. Repetindo, www.maringá.pr.gov.br. O concurso teve mais de 2.500 inscritos para a disputa dos 70 cargos oferecidos, além do cadastro de reserva. As provas começam às 2 da tarde, porém os portões do Sesumar, onde serão realizadas as provas, vão fechar pontualmente às 1h45 da tarde. Com o vestibular chegando, os alunos do ensino médio correm para conseguir ler todas as obras cobradas na prova de literatura. Um grupo aqui de Maringá resolveu se reunir para discutir os livros e apontar outras interpretações.
Estudar para o vestibular exige muita disciplina, ainda mais quando o estudante não tem condição de pagar um cursinho pré-vestibular e precisa se organizar sozinho. Uma iniciativa de 2 estudantes de letras da Universidade Estadual de Maringá tem ajudado esses alunos a aprofundar os conhecimentos sobre os livros da literatura brasileira, que são cobrados na prova do vestibular. O nome do nosso projeto é Projeto Obras do Vestibular Além da Leitura, então vai além do que eles vão ler. Então, assim, se aprofundando a mais em características, em saber mais sobre aquela obra, isso faz toda a diferença no vestibular. Quando a gente lê em casa, a gente há o nosso senso crítico, mas quando a gente chega a mais pessoas, a uma reunião que discute sobre o livro, a gente já abre um pouco melhor a mente para a gente já entender sobre o assunto. Que a discussão do livro pode me ajudar na hora do vestibular, que é muito importante conhecer mais sobre o livro, porque tem coisas que passam desapercebidas na hora da leitura. Então aqui a gente faz uma análise mais crítica dos fatos e isso ajuda bastante na hora do vestibular. As discussões são realizadas na Biblioteca Alvorada e a participação é de graça. Só a leitura às vezes cansa e assim, eles não têm só isso para estudar, eles têm muito conteúdo. Você acha então que é melhor vir aqui discutir com outras pessoas do que simplesmente ler o livro sozinho em casa? Sim, porque além de estar lendo, estar conhecendo o livro, você também debate o seu ponto de vista com outras pessoas. Isso é bem interessante, que você percebe coisas que você não tinha percebido antes. O projeto Convite ao Teatro da Secretaria de Cultura de Maringá apresenta hoje o espetáculo Ilíada. A apresentação do grupo NBP Produções de Curitiba começa às 9 da noite no Teatro Barracão. A entrada é gratuita e os convites podem ser retirados a partir das 8h30 da noite na própria bilheteria do teatro. Essas foram as notícias do dia. Para você, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira ao 12h30. Até lá!